Deus sempre vai suscitar profetas em momentos difíceis da história do povo de Deus. Por isso, a tarefa de um profeta sempre tem duas vias. Eu acho que não dá para deixar de falar de Isaías. Será que ainda hoje existem profetas iguais aos da Bíblia? A resposta depende do que entendemos por profeta. Encontramos 3 palavras hebraicas do Antigo Testamento para o termo profeta, que no contexto geral da Bíblia traduzem a mesma coisa, aquele que proclama, aquele que fala em nome de outra pessoa. Já no Novo Testamento, o termo grego é até parecido no português, profetes, que vem de 2 palavras, pró, aquilo que vem antes, e fé, dizer, proclamar. O profeta bíblico era essencialmente um proclamador da palavra a quem Deus chamava para advertir, exortar, consolar, ensinar e aconselhar. Se o profeta na Bíblia era aquele que falava a palavra de Deus, então ainda hoje existem profetas, pois esta é a vontade de Deus para todos os tempos, que a sua palavra seja anunciada. Mas Jesus também alertou: cuidado com os falsos profetas. Este é o tema de hoje, os profetas, que vamos abordar no CPT, Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Permaneça conosco, queremos ser uma boa companhia para você. No passado, as mensagens de Deus eram transmitidas através de homens, que nós conhecemos como profetas. Por que será que Deus os escolheu? O que Ele queria passar através deles? Deus sempre vai suscitar profetas em momentos difíceis da história do povo de Deus. Especialmente quando o povo vivia em idolatrias, o povo estava se desviando do caminho de Deus, e Deus, vendo que esse povo estava fugindo da sua presença, Deus suscitava um profeta exatamente para chamar esse povo de volta ao arrependimento e mostrar ao seu povo qual era o caminho que eles deveriam seguir. A situação talvez mais crítica espiritual era a volta e meia eles caíam em profunda idolatria, por exemplo, a adoração ao deus Baal. O Antigo Testamento fala muito disso. Então, adorar se Baal é Deus ou se o Senhor dos Exércitos é Deus. Então, tem o Elias, por exemplo, combateu esses falsos profetas, os profetas de Baal. Então, foi uma situação específica em que, em nome de Deus, Elias teve que intervir como profeta de Deus. O povo era rebelde e o profeta precisava sempre, de novo, colocar esta palavra para que houvesse um redirecionamento, para que as pessoas lembrassem que tem um Deus de amor que alerta. Ele não condenava de início, mas alertava para o perigo de estar se afastando dele, o perigo da idolatria, o perigo da injustiça, o perigo da imoralidade. Quando Deus viu que o povo de Israel se tornara mau e perverso nos tempos de Noé, Deus resolveu escolher o próprio Noé para que fosse o seu profeta. E Deus, no entanto, antes de dizer que Ele queria destruir o povo, Deus deu a oportunidade de 120 anos para que o povo pudesse se arrepender. E isso, Noé, então, como profeta de Deus, foi anunciar ao povo de forma que esse povo voltasse a Deus. Então, como Deus fazia? Deus escolhia os seus homens, que, então, pela revelação do Espírito Santo, dizia ao povo qual era a vontade de Deus. Isso fazia parte da própria história de Deus, mostrando que quem dirige a história da salvação exatamente é Deus, e às vezes Deus tem propósitos das quais nós não entendemos, e muitas vezes esses profetas passaram por sacrifícios, e esses sacrifícios tinham objetivos para mostrar que
quem dirige a história da salvação exatamente é o Senhor Deus. Deus escolhia os profetas porque Deus queria revelar a sua santa e boa vontade para o povo, para com o povo, a fim de que o povo pudesse conhecer a Ele como Deus, o Criador, o mantenedor dele, e que pudesse também, sempre quando o povo se afastava de Deus, voltar a esse mesmo Deus arrependido para receber dele o perdão e uma nova chance, uma nova oportunidade de andar nos seus caminhos. As três grandes características dos profetas, exatamente a primeira delas, mostrar a soberania de Deus. Deus como o Criador, Deus como o que manda na história do seu povo e manda na história da humanidade. Segunda característica, mostrar ao povo de Deus a necessidade do arrependimento. Então esses profetas vinham exortar o povo e dizer, olha, vocês precisam se arrepender. E a terceira, exatamente, é o objetivo de mostrar que Deus enviaria o Messias, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, para cumprir a lei e fazer aquilo da qual os profetas profetizaram através de seus escritos. Um homem estranho usando uma canga. Outro sendo obrigado a casar-se com uma prostituta para dar uma lição ao povo. Às vezes foi preciso muito mais do que coragem. Os profetas muitas vezes precisaram se humilhar para fazer cumprir os objetivos de Deus. Mas você sabe quais eram as principais funções dos profetas? A diferença que existia num profeta para com outras pessoas, especificamente em caso de repente ter que passar por constrangimentos ou até por passar por ridículo, é exatamente para chamar a atenção sobre a sua tarefa, que não era uma tarefa, digamos, dele, mas era um enviado de Deus. Então, no caso do profeta Amós, que se colocou sob uma canga para demonstrar como era pesado o jugo do pecado e que isso, então ele chegou a encarnar o próprio peso do pecado ao revelar a vontade de Deus. Alguns tinham que fazer coisas que poderiam servir hoje até como um bom fim didático, e era essa a intenção de Deus, botar uma canga, casar com prostituta, fazer coisas para chamar a atenção do povo. Se destacavam por serem fiéis a Deus e por cumprirem o que Deus queria. E levar a mensagem, sobretudo, apontando para o Salvador, apontando para o Messias. E assim também imagino que Moisés, quando falou do problema da língua dele, do peso da língua, foi para mostrar exatamente como Deus age com as pessoas misericordiosamente, fazendo delas que não são nada, alguém assim, exatamente escolhido por ele para essa nobre tarefa que às vezes demonstra como Deus pode fazer das pequenas coisas, das fracas coisas, das coisas insignificantes, a sua vontade. Porque a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. E alguns desses profetas, outro que eu lembro bem, Daniel, o testemunho destas pessoas vivendo sob a graça de Deus, sendo ajudados por Ele e querendo passar isso para as outras pessoas. Como um garoto propaganda, um top model, como que dizendo assim, eu fui amado por Deus, perdoado, eu sei o caminho, esse é o melhor para mim, é o melhor para você. E dizia isso para o povo, querendo a todo custo que o povo voltasse para Deus, se arrependesse, confiasse nesse amor. Amós, por seu lado, um lavrador, estando atrás dos bois, foi chamado por Deus para que largasse os bois e fosse anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus entre o povo de Israel. Jeremias é aquele profeta que viveu na época de crise, quando Judá estava sendo deportado até a destruição de Jerusalém, ele que profetizou em Jerusalém.
O povo queria fugir para o Egito, escapando dos babilônios que vinham do Oriente. Jeremias disse, não adianta, o Senhor Deus está me revelando que se vocês se entregarem, vocês não morrerão. Né? E ele sofreu muito por dizer isso, ele foi considerado traidor da pátria. Então esse é Jeremias. Elias, ele comprou uma briga lá com os profetas de Baal. O que ele estava fazendo? Mostrando quem é o Deus verdadeiro. Então, o objetivo de uma mensagem levada por um profeta, e essa mensagem não necessariamente por palavras, mensagem pelo modo de vida, isto ajudava a dar o impacto que Deus queria causar. Eu acho que não dá para deixar de falar de Isaías, porque dele nós temos grandes profecias, talvez as maiores, sobre a vinda do Salvador. Por isso, a tarefa de um profeta sempre tem duas vias. Uma via de anunciar o juízo de Deus que desagrada a nós, seres humanos, como desagradava também ao povo de Israel do Antigo Testamento, mas, por outro lado, tinha o objetivo de mostrar que as pessoas que se arrependessem e reconhecessem o seu erro, pudessem então ter a oportunidade de receber novamente o anúncio do perdão e da graça de Deus, como Deus em diversas situações sempre de novo mostrou que estava disposto a perdoar e receber de bom grado e de braços abertos aqueles que assim voltavam a Ele e confiavam nessas suas promessas que eram anunciadas. Como é ser um profeta nos dias de hoje? Quais são as maiores alegrias que um profeta pode ter? Quando olhamos os profetas no Antigo Testamento, nós vemos que dos trabalhos dos profetas era exortar. E hoje, como pastor, a gente precisa exortar o seu povo. Não é somente falar aquilo que o povo quer ouvir, mas falar aquilo que o povo precisa ouvir. E quando nós falamos aquilo que o povo precisa ouvir, nós sentimos talvez esta não aceitação por parte das pessoas. E assim foi no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, quando eles falavam aquilo que eles precisavam ouvir, exortavam o povo não queria ouvir. E hoje nós vivenciamos esta realidade. Quando chamamos a atenção, quando demonstramos a vida de pecado da qual pessoas estão vivendo, as pessoas não querem ouvir. E eu vejo isso como nosso trabalho profético. Conduzir o povo de Deus no caminho de Deus, para que possam de fato e de verdade chegarem no final da sua vida e ouvirem da boca do Senhor Jesus, tu foste fiel, por isso o teu lugar está reservado no céu para todo sempre. Com certeza que Deus ainda escolhe os profetas nos dias de hoje. Talvez não nos mesmos moldes ou da mesma forma como no tempo do Antigo Testamento, com certeza também não diretamente, mas através do seu povo, através da igreja, quando os profetas são preparados por essa igreja para que sejam anunciadores da palavra de Deus e também exatamente para fazer a mesma tarefa. Só talvez com uma diferença de que eles não trazem mais novidades no sentido de revelações especiais, como era no Antigo Testamento especialmente, mas de trazer o que Deus já revelou na sua Escritura Sagrada, na Bíblia, para que as pessoas possam olhar as promessas de Deus e verificar o que já se cumpriu e o que ainda tem que se cumprir. É exatamente isso que eles têm que anunciar. Deus nos chama como pastores e como cristãos, como profetas, mas profetas para proclamar a mensagem da qual Deus já deixou registrado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Não mais aquela perspectiva e visão do Antigo Testamento de prever e dizer aquilo que iria acontecer no futuro, mas sim como proclamador da mensagem do Cristo Salvador. Uma das maiores alegrias ou recompensas para um profeta é saber que uma pessoa que foi alvo do amor de Deus, que foi alvo desta palavra, ela teve a sua vida mudada para melhor.
quando a pessoa sentiu o verdadeiro alívio, o conforto, em saber que tem um colo. O colo deste Deus de amor que quer, sobretudo, o bem dela. Quer ajudá-la. Sabe quais são os problemas dela. E quantas oportunidades o profeta tem de anunciar isso para as pessoas nas mais diversas situações, aflições, medos. E ver que a pessoa, ela sim, foi alcançada por Deus. Exemplo, se nós somos os profetas de hoje, nós temos a responsabilidade de chamar o povo ao arrependimento da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento. E precisamos também, ao mesmo tempo, indicar e mostrar o caminho da salvação, ou seja, o perdão dos pecados através de Cristo, que foi anunciado lá no Antigo Testamento. Apontar o caminho da salvação é um dos principais propósitos da vida de um profeta. O profeta por excelência é Jesus Cristo. Quando ele veio a primeira vez aqui na Terra, quando ele exerceu seu ministério público, seu ofício profético, mais ou menos dos 30 até os 33 anos de idade, até que ele foi morto, ele se negava a julgar as pessoas. Ele disse que ele não veio para julgar, para condenar, mas para salvar as pessoas. Então é bom os profetas e os que clamam por profetas lembrarem disso, que a primeira missão do profeta é anunciar salvação. A condenação é para aqueles que não aceitam a obra redentora de Cristo, seu sacrifício, sua morte na cruz. Essa condenação eterna acontecerá no fim. Fé em Cristo se decide em vida. Um dia Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Aí os anjos farão a separação entre os que seguiram a Cristo e os que não seguiram. Mas esse julgamento, essa condenação, isso não nos pertence. Se Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo, e nós vivemos ainda nessa era messiânica, a missão profética é fazer de tudo para que as pessoas do mundo sejam salvas. Então, tudo o que se pode dizer a respeito de um profeta, seja ele do Antigo Testamento, do Novo Testamento ou do nosso tempo, é que cada um precisa, em primeiro lugar, lembrar-se se é o que é pela graça de Deus. E que Deus tem os seus planos sempre de acordo com a sua boa vontade, mesmo usando pessoas que jamais se imaginaria poderiam ser algum homem de Deus ou um profeta de Deus. Um exemplo clássico na Bíblia de profeta é a história de Jeremias. No seu livro, percebe-se que a mensagem do falso profeta tinha um tom pacífico, sem comprometimento com condições morais e espirituais. Em outras palavras, o falso profeta ia conforme a onda. Em toda a Bíblia existe um alerta constante contra esses pseudo-pregadores, especialmente na voz de Jesus que diz: preste atenção, não acreditem neles, porque eles farão milagres e maravilhas para enganar inclusive o povo de Deus. Mateus 24, 24. Ao tratar dos verdadeiros pregadores, Pedro escreve na sua primeira carta que os profetas procuraram saber com muito cuidado sobre Cristo Jesus. Eles profetizaram, diz o apóstolo, a respeito da salvação que Deus ia dar às pessoas, revelando em que tempo e como isto iria acontecer. Pedro complementa que o Espírito de Cristo estava neles. Percebe-se, portanto, que o verdadeiro profeta é aquele que fala aquilo que Deus manda falar, conforme está revelado nas Sagradas Escrituras. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programacpt@ealb.org.br. Que Deus abençoe a todos.